Olá, concurseiros! Voltamos aqui com mais um vídeo sobre a Banca Sebrasp, a nossa antiga CESP. E o assunto de hoje será raciocínio lógico. Teremos aqui proposições, negações, equivalência, questões de lógica, aquelas questões que parece a fulano, ciclano, que a ordem que eles aparecem. Então tem várias questões aqui de raciocínio lógico da Banca Sebrasp para você. Se você quer acertar todas as questões, saber todos os bizus, os macetes para nunca mais errar raciocínio lógico nas provas da Banca Sebrasp, assista esse vídeo aqui até o final e não se esqueça de inscrever no canal, porque toda semana aqui tem questão comentada, toda semana a partir de agora terá mapas mentais gratuitos, toda semana vai ter alguma história de como estudar, tá? Então não perca nada, inscreva no canal. Vamos agora direto então para a questão número 1. Considerando esse argumento, julgue o item seguinte. A negação da proposição. Os servidores públicos que atuam nesse setor padecem, e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem. É corretamente expressado por: os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor não padecem. Ó, gente, aqui a questão tá querendo aqui negação de uma proposição. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se tem i e ou. Por quê? O i tem que transformar em ou e o ou em i. Tá vendo a primeira proposição aí, a certa? Tá, i padece e os beneficiários. Esse i deveria ter virado ou. Só aí já faz a questão ficar errada. A negação não é apenas trocar o i pelo ou. A negação do conectivo i, a gente nega ambos os lados e troca o i pelo ou. Vamos ver se negou? Sim, olha lá. Coloquei um não de azulzinho lá, tá vendo? Era padecem. Colocaram não padecem antes do i. E tem um padecem também lá no finalzinho da proposição. Também colocaram o não. Ou seja, realmente negaram ambos os lados. Só esqueceram mesmo de trocar esse i pelo ou. Por isso nossa questão aqui está errada. Vamos para a próxima questão então. Questão número 2. Julgue o próximo item, considerando a proposição P a seguir. O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio e nem deixa de fazer aquela que prejudique seus interesses. A negação da proposição P está corretamente expressa por: se o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, então ele deixa de fazer aquela reportagem que prejudica seus interesses. Essa questão aqui está pedindo uma negação de proposição. Novamente, outra negação. Porém, nesse caso aqui tem uma condicional, que é o se então. Se temos o se então, a gente repete a primeira, coloca o se, repete a primeira, coloca o então e nega a segunda. É só isso. Isso aqui é uma fórmula para vocês fazerem isso. Então vamos repetir o se. Se, vou repetir a primeira. O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio. Então, agora a gente tem que negar a segunda. Porém, aqui tem uma pegadinha, esse nem aí. O nem quer dizer e mais não. O não está embutido nele, a gente não está vendo. Você não pode esquecer dele, não. Por quê? A negação de não é retirar o não. Como tá, nem deixa, agora vai virar. Ele deixa de fazer aquela reportagem que prejudica seus interesses. Tá vendo? A negação do e não é ele deixar. Sumir com não. Então que tá certíssimo. A questão que te deu uma condicional, se então. Então, para fazer o se então, você vai repetir a primeira e negar a segunda. Só isso. Então vamos à próxima questão. Número 3. A negação da proposição. O IPTU eu pago parcelado, o IPVA eu pago em parcela única. Pode ser escrita como: na questão anterior, a gente viu que o não estava embutido dentro do nem. Então, se você não soubesse, tinha que ir não lá, aí ia acabar errando a questão. Aqui, quem está embutido dentro dessa vírgula aí é um i. O IPTU eu pago parcelado e o IPVA eu pago em parcela única, viu? O ponto e vírgula aí quer dizer um i.
E a negação do i seria o quê? Um ou. Então a gente tem que caçar aqui a única alternativa que tem ou. Deixa eu ver, a letra A não tem ou, a letra B não tem ou, a letra C tem ou, a letra D não tem ou e a letra E tem ou seja, ou vai ser a C ou a E. Vamos continuar resolvendo aqui. Já sabemos que é um i. E na questão número 1 a gente aprendeu, para negar o i, a gente nega ambos os lados e troca o i pelo ou. Tá, já trocamos o i pelo ou. Agora vamos negar ambos os lados. O primeiro lado fala que o IPTU eu pago parcelado. Então, eu não pago o IPTU parcelado. A única que negou essa parte aí é a C. Então já temos a resposta. Vamos ver agora se ela negou o segundo lado. O IPVA eu pago em parcela única. Qual é a negação dele? Não pago o PVA em parcela única. Viu? Então é a letra C. Viu? O ponto e vírgula significa i. O i virou ou. Você vai negar ambos os lados. Toda vez que for i, você vai negar ambos os lados. Então, nossa resposta aqui é letra C. Questão número 4. Considere as seguintes sentenças. 1. A ouvidoria da Justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário do Estado. 2. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018. 3. Onde serão alocados os candidatos aprovados no concurso para técnico judiciário do TJ Paraná. Assinale a opção correta. A. Apenas a sentença 1 é proposição. Apenas a sentença 3 é proposição. C. Apenas as sentenças 1 e 2 são proposições. D. Apenas as sentenças 2 e 3 são proposições. E. Todas as sentenças são proposições. Saímos da parte de negações para cair aqui na parte de proposições. O que seria proposição? Proposição são frases que podem ser julgadas como certas ou erradas. Por isso, não são proposições declarações que contestam. Por exemplo, perguntas, ordem, exclamações, sentenças abertas, aquelas que você não pode julgar que ou quem se trata. Por exemplo, ele é bonito, mas ele quem? Depende de quem estamos falando, ou seja, ele é um ótimo cantor, mas ele quem? Então, não são proposições. O macetinho que eu deixei para vocês é a palavra peso. Por que peso? Peso de pergunta, exclamação, sentença aberta e ordem. Lembrando que sentença aberta pode ser até de matemática, ó, x mais 2 igual a 3. Se você não sabe o valor do x, então não é proposição, a não ser se a questão te falou qual que é o valor do x. Então, baseado aí na questão número 4, a 3 aí é o quê? Uma pergunta. Então, não é uma proposição. Apenas a 1 e a 2 são proposições e nosso gabarito aqui é a letra C. E exemplos que não são proposições. Aqui, ó. Frases exclamativas. Meu Deus! Frases interrogativas. Você me ama? Frases imperativas. Mude para passar, mas até passar. Frases sem verbo. O mundo dos concursos públicos. Frases abertas. X mais 1 igual a 7. Melhor esposa do mundo. E frases paradoxais. Por exemplo, só sei que nada sei. Nada disso aqui que eu falei são proposições. Se encontrar qualquer uma dessas aqui na prova, não vai ser proposição. Então, nosso gabarito aqui é a C, porque o número 3 é uma pergunta e não pode ser uma proposições. Questão número 5. Considerando a proposição P, se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Julgue o item a seguir. A proposição: o servidor não gosta do que faz ou o cidadão cliente não fica satisfeito é uma maneira correta de negar a proposição P. Tá te pedindo aqui negação da proposição P. P é o quê? Um se então. Como a gente nega um se então? Vou te ensinar aqui a técnica do mané. Qual que é a técnica do mané? Mantém a primeira, coloca o conectivo i e nega a segunda, viu? Mané, má de manter, né de negar. Você vai manter e vai negar. E vai sumir com se então também. Então não vai ter mais se então. Então como ficaria? O servidor gosta do que faz. Então só aí já tá errado. Colocou um não aí. I, deveria ser I no lugar do O. A técnica do mané é I. Se mantém a primeira, coloca o I e nega a segunda. Já segundo erro. O cliente não fica satisfeito. Aí o finalzinho tá certo. Negou o segundo. Viu? Não mantém
manteve o primeiro e colocou o ou. Não, nesse caso aqui não põe ou, tá? Técnica do mané. Se você vai negar um se, então você vai usar o mané. Mantém a primeira, coloca o i e nega a segunda. Vamos para a próxima questão. Número 6. Se os argumentos foram aplicados em finalidade diversa da prevista, ou se a obra foi superfaturada, então a prestação de contas à prefeitura não foi aprovada. Com relação ao argumento, assinale a opção correspondente à proposição equivalente à negação da proposição P1. Mais uma questão aqui que te deu um se, então, e pediu uma proposição equivalente à sua negação. Ou seja, está querendo uma negação que seja equivalente ao se, então. Para fazer isso, vamos utilizar a técnica do mané. O mané mantém a primeira, coloca um i e nega a segunda. Então, vamos aqui manter a primeira. Os recursos foram aplicados em finalidade diversa da prevista ou se a obra foi superfaturada, ou seja, manteve isso tudo. A gente nega apenas o que está depois do então. Então colocaremos na técnica do mané, a gente falou, mantém a primeira e nega a segunda. Então vou colocar i, a prestação de contas da prefeitura não foi aprovada. Não temos nenhuma alternativa com esse i. Mas, porém, o i é sinônimo de mas. A banca CESP adora colocar essa pegadinha. Ela tira o i e coloca um mas. Você tem que saber que mais não é mais com i, não. É mais, M-A-S. Então ela pode tirar o i e colocar esse mas, que é um sinônimo. Então vai estar certíssima também. Mas aí você vai me perguntar, por que esse ou aí não virou i? Porque apenas o que está depois do então que a gente nega. Tudo que está antes do então na regra do mané, a gente mantém. Então, não troca o conectivo i ou quando o conectivo está antes do se, então, tá? Vou te dar um exemplo aí onde pode trocar, ó. Se viajo, então, descanso e gasto dinheiro. Se eu fosse negar isso, esse i viraria ou, tá, gente? Viraria ou porque está depois do então. O ou de cima aí da nossa preposição da questão está antes do então, por isso ele não vira aí. Só com isso já mataria a questão, sabendo só essa regra do ou aí. Por quê? A letra B, C, D e E, tudo trocou o ou pelo i. Então, só com isso já mataria a questão, saberia que a letra A está certa. E você tem que saber também a segunda pegadinha que no lugar do mais, deveria ser um i. Porém, a banca CESP adora tirar o i e colocar mas para confundir o candidato, tá? Então, o nosso gabarito aqui é a letra A. Questão número 7. Assinale a opção que apresenta a proposição lógica, que é equivalente à seguinte proposição. Se Carlos foi aprovado no concurso do TJ Paraná, então Carlos possui um ensino médio completo. Letra A. Carlos não foi aprovado no concurso do TJ Paraná. Ou Carlos possui ensino médio completo. B. Se Carlos não foi aprovado no concurso do TJ Paraná, então Carlos não possui ensino médio completo. C. Carlos possui o ensino médio completo é condição suficiente para que ele seja aprovado no concurso do TJ Paraná. D. Carlos ser aprovado no concurso do TJ Paraná é condição necessária para que ele tenha um ensino médio completo. E. Carlos possui um ensino médio completo e não foi aprovado no concurso do TJ Paraná. Vamos lá. Temos mais um sim então aqui e está pedindo a equivalência dele. Porém, essa alternativa aí tem um monte de não nelas. Ou seja, ele está querendo saber uma negação que seja equivalente a esse sim então. Como que a gente faz isso? A gente vai botar o Neymar para jogar novamente. Lembra da regra do Neymar? A regra do Neymar é o seguinte, a gente vai negar a primeira ou manter a segunda. Tá? A gente vai negar a primeira, colocar o ou e manter a segunda. A regra do Neymar. E vai sumir com sim, então. Vamos lá. Carlos foi aprovado no concurso da J Paraná. Então, como a gente tem que negar a primeira, vai ficar Carlos não foi aprovado no concurso da J Paraná. As únicas alternativas que possuem isso é a letra A e a letra E. A letra A é o início e a letra E no final dela. Então, já eliminamos a B, C, D. Vamos agora colocar o conectivo OU. Então já eliminamos a E também, porque a E colocou o conectivo I. Então a letra E também está errada. Só sobrou a letra A, porque vamos manter a segunda. Carlos possui ensino médio completo, ou seja, está certinho com a letra A.
negou a primeira, colocou o ou e manteve a segunda. Certinho, nosso gabarito aqui é a letra A. Questão número 8. Considerando a proposição P, se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Julgue o item a seguir. A proposição P é logicamente equivalente à seguinte proposição. Se o cidadão cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz. Agora aqui uma equivalente aqui de mais um sim então. O que a gente vai fazer aqui? Vai negar tudo e inverter. Então, uma nova equivalência que eu estou passando aqui para vocês. Anota aí. Você vai negar tudo, inverter e manter o sim então. Então, primeiro vai ser se. Agora você vai pegar a segunda parte aí, ó, que está depois do então. O cidadão cliente não fica satisfeito, porque tem que negar ele. Então, agora a gente vai negar a primeira. O servidor não gosta do que faz. Ou seja, está certíssimo aí, viu? Inverteu. Primeiro, você vai colocar o se, vai negar a segunda, e depois eu vou colocar o então e negar a primeira. Só isso. Então, a questão número 8 aqui está certíssima. Mas cuidado para não confundir na hora da prova. Eu te passei aqui várias maneiras de achar aqui a proposição equivalente do se então. Então, não vai confundir uma com a outra, não. Você tem que olhar qual que tem resposta na hora da sua prova. E para você fazer uma rápida revisão na hora da prova, você não tem que ficar assistindo esse vídeo aqui de novo na véspera da sua prova, vai anotando tudo aí, vai anotando, porque isso aqui vai ser uma ótima revisão que você pode ler assim, até no dia da prova, na porta lá, você vai ler e vai lembrar de tudo na hora da prova, tá? Vamos para a próxima questão. Questão número 9. Considerando esse argumento, julgue o item seguinte. A proposição P3 é equivalente à proposição. Se os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, então o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa não fica prejudicado. A CESP adora ficar repetindo questões, tá vendo? Aqui repetiu a questão passada, por quê? Ele repetiu o se, pegou a segunda lá, que tá depois do então, colocou depois o se, negando ela, então a primeira negada também, foi exatamente o que a gente fez na questão passada, tá vendo? É só negar tudo e inverter. O que era então virou se, o que era se virou então. Basta fazer isso e vai acertar a questão. Questão número 9, certíssima. Questão número 10. Considerando esse argumento, julgue o item seguinte. A proposição P1 e P2 é equivalente à proposição. Se há carência de recursos tecnológicos no setor alfa, então o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado. E os beneficiários dos serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos. P1, chapeuzinho P2. Esse chapeuzinho aí significa I, é que tudo que está no P1 e tudo que está no P2 que não seja repetido do P1, vai juntar tudo, ou seja, quando a questão trouxer a cópia exata do enunciado, apenas trocando o conectivo I e algumas partes da frase, a questão estará correta, pois o significado de I significa mais, ou seja, P1 mais P2. Basta olhar aí que copiou o P1 todinho, colocou um I e acrescentou o que de P2 que não tinha no P1 para acrescentar aí, apenas isso. Então a questão aqui está certa, o gabarito correto. Questão número 11. Considere as seguintes proposições. P1. Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo intervir na sua gestão, então o governo dará sinalização indesejada para o mercado. P2. Se o governo der sinalização indesejada para o mercado, a popularidade do governo cairá. Q1. Se a empresa privada causar prejuízo à sociedade e se o governo não interferir na sua gestão, o governo será visto como fraco. Q2. Se o governo for visto como fraco, a popularidade do governo cairá. Tendo como referência essas proposições, julgue o item seguinte a respeito da lógica de argumentação. A tabela verdade da proposição P1 e P2 e Q1 e Q2 tem mais de 30 linhas.
Vamos, gente, essa questão aqui devemos tomar todo o cuidado do mundo, porque a gente não pode confundir as proposições compostas, como P1, P2, Q1 e Q2, com as proposições simples, que é o caso da questão que está pedindo. Ou seja, para saber o número de linhas de uma tabela, a gente tem que olhar para proposições simples. Então não são 4 que tem, igual está aí, não. Aí tem 4 compostas, a gente tem 5 que é simples. Deixei aí no quadrinho azul para você. A primeira seria a empresa privada causar prejuízo à sociedade. B. O governo interferir na sua gestão. C. O governo dará sinalização indesejada para o mercado. D. A popularidade do governo cairá. E. O governo será visto como fraco. Outra coisa que tem que prestar bastante atenção. Na parte que fala o governo não intervir na sua gestão é apenas uma negação, mas a proposição é a mesma. Você não vai contar ela de novo, tá? E como que eu faço para saber quantas linhas tem? Para saber a quantidade de linhas da tabela verdade, devemos observar quantas afirmações há no argumento, ou seja, quantas proposições simples. Essa quantidade será o expoente com a base 2. O resultado será a quantidade de linhas, ou seja, aí temos aí 5 proposições. Então vamos fazer 2 elevado a 5. Seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 5, 2. Vai dar 32 linhas. A questão que eu te pedi é o quê? Falou que tem mais de 30 linhas. 32 é maior que 30? Sim. Ou seja, tem mais de 30 linhas, então a questão que está correta. Viu que é uma questão cheia de pegadinha? Te deu 4 proposições aí composta, porém você tem 5 simples para resolver. Outra pegadinha, te deu 30, tem muita gente que vai achar 32 aí e vai colocar errado, porque não é... Mas ele não falou que é 30, ele falou que é mais de 30, por isso tá certo, viu? É uma questão cheia de pegadinha, você tem que prestar muita atenção. O governo não interfere, tem que notar que isso não é uma outra proposição, apenas uma negação de uma proposição que já está aí. Então a CESP é cheia de pegadinha, tome muito cuidado na hora dessa prova. É uma questão fácil, rápido de resolver, mas se for resolver sem prestar atenção, vai errar mesmo. Então, a questão aqui está certa. Questão número 12. Julgue o item seguinte relativo à lógica proposicional e de argumentação. A. Proposição. Se Sônia é baixa, então Sônia pratica ginástica olímpica. É logicamente equivalente à sentença. Se Sônia é alta, então Sônia não pratica ginástica olímpica. A gente já aprendeu a fazer a equivalência do se então. Como que faz a equivalência do se então? A gente pega o se, depois pega o que está depois do então e nega ele. Então o que? Se Sônia não pratica ginástica olímpica, então agora vamos pegar o que está antes do se. Sônia não é baixa ou Sônia é alta. Porque alta não é baixa. Tá? As duas maneiras vai estar certo. Então, a resposta que está errada deveria ser Sônia não pratica ginástica olímpica, então Sônia é alta ou Sônia não é baixa, tá? Lembra, nega tudo, inverte. Gabarito aqui errado. Questão número 13. Arnaldo, Beatriz, Carlos, Denise e Evaldo chegaram a uma reunião em momentos diferentes. Sabe-se que Beatriz e Denise chegaram depois de Arnaldo. Carlos e Evaldo não chegaram antes de Beatriz. Beatriz e Carlos chegaram antes de Denise. Apenas uma dessas pessoas chegou depois de Carlos. Assinale a opção que apresenta a correta ordem de chegada dessas pessoas a essa reunião, da primeira até a última. Deixa eu dar uma dica aqui. A dica é começar sempre pela conclusão. Geralmente vai começar sempre pela conclusão. E na conclusão falou que apenas uma dessas pessoas chegou depois de Carlos. Para apenas uma dessas pessoas ter chegado depois de Carlos, o Carlos está aí na nossa fileira aí que eu deixei aí, ó, na penúltima, tá? Na penúltima posição. Logo em seguida, falou que Beatriz e Carlos chegaram antes de Denise. Se o Carlos chegou antes de Denise e só tem uma pessoa que chegou depois de Carlos, só pode ser a Denise. Então, coloquei a Denise aí no último lugar aí.
Se Carlos e Evaldo não chegaram antes de Beatriz, eu coloquei o Evaldo aí logo antes de Carlos. Porque a Beatriz chegou na primeira ou na segunda aí. Realmente porque aqui falou que Beatriz e Denise chegaram depois de Arnaldo, ou seja, para Beatriz ter chegado depois de Arnaldo, Arnaldo tem que ser o primeiro mesmo. Por isso a Beatriz é o segundo. Tá vendo como é que foi fácil? Tem que começar sempre de baixo para cima, senão não sai nada do lugar não, tá? E o nosso gabarito aqui é a letra C. Primeiro veio Arnaldo, depois Beatriz, depois Evaldo, depois Carlos, depois Denise. Qualquer dúvida, deixe em um comentário que eu vou ficar muito feliz de responder. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui tem muita questão comentada. Tem aqui quase 400 vídeos aqui apenas de questões comentadas. E toda semana agora eu vou colocar aqui mapas mentais também. Para você não perder nada, ficar super afiado, nem errar mais nenhuma questão da CESP, mantenha inscrito no canal e ative o sininho. Te vejo agora no próximo vídeo. Cerca lógica sentencial, julgue o item que se segue. Se P, Q, R e S forem proposições simples, então a tabela verdade da proposição P e Q, R, V, S terá menos de 20 linhas. Veja que a questão aí já te disse que são proposições simples. Então, cada letrinha dessa aí significa uma proposição simples. Temos 4 letras, então temos aí 4 proposições simples. E qual seria a fórmula? 2 elevado a 4, que seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que deu 16. Agora, a gente tem que olhar aqui. Na outra falou que era mais de 30 linhas. Aqui está falando que é menos de 20 linhas. Então muita gente vai achar o 16 e vai colocar como errado, porque não leu menos. Então você não pode fazer. A gente tem que fazer a prova com o menos tempo possível para sobrar tempo para as questões mais difíceis, certo? Mas tem que ler com bastante atenção. Se você não ler esse menos na nossa prova, você vai errar. Menos de 20, 16 e menos de 20. Então a questão aqui está certa. Veja que a questão aí já te disse que são proposições simples. Então, cada letrinha dessa aí significa uma proposição simples. Temos 4 letras, então temos aí 4 proposições simples. E qual seria a fórmula? 2 elevado a 4, que seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que deu 16. Agora, a gente tem que olhar aqui. Na outra falou que era mais de 30 linhas. Aqui está falando que é menos de 20 linhas. Então muita gente vai achar o 16 e vai colocar como errado, porque não leu menos. Então você não pode fazer. A gente tem que fazer a prova com o menos tempo possível para sobrar tempo para as questões mais difíceis, certo? Mas tem que ler com bastante atenção. Se você não ler esse menos na nossa prova, você vai errar. Menos de 20, 16 e menos de 20. Então a questão aqui está certa. Chegamos ao final do nosso vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, um comentário, uma dica. Eu adoro quando vocês conversam comigo, tá? Uma maneira de conversar comigo é deixando o seu comentário. E segunda-feira teremos mapas mentais da Lei 8666. Se você quer direito administrativo aqui na sua prova, não perca o mapa mental de segunda-feira. Toda segunda agora terá mapa mental, toda quarta terá questões comentadas e toda sexta eu vou revisar. Tem dica questão, tem dica alguma história, tem dica uma dica de concurso. Tá? Sexta vai ser mais livre. Então tô te esperando você até segunda-feira aqui no canal, tá?